Agora sim, vamos para a palavra. Ficou diferente do que eu tinha botado aí, essa coisa de fonte, não é um problema, gente. Eu sou de comunicação, essas coisas me incomodam. Mas isso aí vai ficar rápido, vai passar rápido aí. Gente, hoje a gente vai começar a falar sobre uma coisa que Deus colocou no meu coração. A gente vai falar um pouco sobre trabalhar, gente, amém? Trabalhar é bom, trabalhar é bênção, trabalhar na obra de Deus é melhor ainda, amém? Então a gente vai trocar uma ideia sobre isso. Naturalmente a gente não vai esgotar tudo hoje, a gente vai falar alguns domingos aí. Acredito que não muitos, mas enfim, a gente vai falar aquilo que Deus quiser trazer, né, diante de nós aí para nos confrontar, para nos incentivar. E essa palavra ela começou a nascer quando eu estava conversando um dia com a Isa sobre isso, sobre essa questão de servir, de trabalhar na igreja, né, de como a gente pode ser mais efetivo nisso, de como a gente pode participar mais e gastar a nossa vida nisso, né? E junto com o que a gente estava conversando, depois eu fiquei meditando, e algumas coisas vieram ao meu coração, e eu queria que você entendesse que o que a gente vai falar aqui hoje é de forma geral, mas também específica, e talvez até mais específico do que geral. A gente vai falar sobre trabalhar, sobre servir a Deus, mas eu quero que você entenda que a gente está falando sobre a Wake, sobre trabalhar na Wake, sobre servir na Wake, né? Então, e acho que para a gente já começar, eu separei algumas perguntas que vieram ao meu coração enquanto eu meditava sobre isso. E aí eu quero que você pense sobre isso para você, né? Como é que é a Wake que você quer? Que Wake é essa que você gostaria que fosse? Ou que ela já é de alguma forma, e que tem, de repente, como é a segunda coisa ali, né? Alguma coisa que você acha que poderia ter e não tem. Como é que você, enquanto jovem, porque é importante a gente setar isso, né, gente? A Wake não é nossa, né, que minha, da Isa. A Wake não é da liderança que já é 30 e tantos mais aí, alguns 40 mais, né? Tipo eu que já estou chegando lá. Então, assim, não é nossa. O Senhor nos colocou aqui com uma responsabilidade de liderar, de cuidar de vocês, de caminhar junto com vocês. Mas a Wake não somos nós, a Wake são vocês. O tempo é de vocês, né? Eu falei isso no outro dia aqui, o meu tempo de jovem da idade de vocês já passou, e o que eu tinha e podia ter feito, eu já fiz. E o que eu não podia, mas acabei deixando de fazer, eu já deixei de fazer, não tem mais como eu voltar nesse tempo, esse tempo acabou para mim. E agora a gente está num outro tempo, num outro momento de vida, e tudo bem, Deus é bom, e a gente vai, né, avançando para cada tempo que o Senhor tem para a nossa vida. Mas esse é o tempo de vocês. Essa é a hora de vocês, essa é a Wake de vocês. Outras pessoas passaram aqui e foram a Wake, hoje a Wake são vocês. E aí é por isso que eu acho que essas perguntas são pertinentes, né? Como é que é essa Wake que você quer? O que não tem aqui que você gostaria que tivesse, né? Quais são as memórias que você quer ter da Wake quando você chegar nos 40 e 50 anos de idade? Você já parou para pensar sobre isso? O que você quer sentar no sofá um dia e lembrar que você fez, e que melhor do que você fazer, que Deus fez através da sua vida no tempo de hoje, na idade que você tem, nesse lugar, nesse ambiente? Quais são as memórias que você quer ter? Porque hoje, né, eu já estou com 38 agora, em breve 39, eu sento para lembrar do que Deus fez na minha vida e através da minha vida com 15, 16, 17, 18. Eu tenho boas memórias, graças a Deus, tenho experiências que Deus, né, me permitiu viver, coisas que Ele me permitiu fazer, coisas que Ele me permitiu experimentar de pessoas fazerem que me abençoou. Eu tenho essas memórias, mas o ponto é, que memória você quer ter? E a última pergunta aí, qual é o legado que você quer deixar para os que virão depois de você? Porque há uma nova Wake que virá. Uma parte dela já está lá na Academia Team. Uou! Não? Só eu, uou? Tá bom. Legal. Nem sou eu que estou na Academia Team, mas eu estou animado com a Academia Team. Legal. Amém? Viu? E isso é a materialização do vácuo, sabe? Eu falei, yay! Não, acho que hoje não. Então, assim, uma parte dela está vindo aí, já está aqui com a gente, né? Já é parte de nós, mas vai tomar a frente disso em alguns poucos anos. Mas existe uma outra Wake que você nem sabe quem é, que você ainda não viu o rosto, porque está em algum outro lugar, de repente não conheceu a Jesus ainda, ou está numa salinha lá de academia que você ainda não viu, né? Mas essas pessoas já estão por aí, chegarão aqui. E o que você quer deixar para elas? Porque eu e você, nós deixaremos um legado para quem vai vir depois, querendo a gente ou não. O que a gente escolhe não é se a gente deixa ou se a gente não deixa. É que legado a gente vai deixar. O que a gente vai deixar é o que a gente escolhe. Deixar, a gente vai deixar, seja bom ou seja ruim. E aí, ao longo do que a gente for falando a partir de hoje, eu quero que essas perguntas vão ecoando na sua cabeça. Para que você possa ter um processo de reflexão, de entender que você é parte disso, e que o legado não vai ser meu e da Isa, o legado é de vocês, porque a Wake são vocês, nós somos igreja, nós somos um corpo, nós da liderança não conseguimos fazer nada sozinho, absolutamente nada sozinho, e a gente vai falar um pouco mais disso ao longo do caminho.
Então reflita sobre essas perguntas, né? E vai tentando gravar aí no seu coração, tirar foto, sei lá, para você poder meditar. E uma coisa que é importante de deixar claro também para a gente, antes da gente entrar de fato aí no assunto, é que tudo que eu falar aqui hoje, a partir de hoje, não é uma reclamação de alguma coisa que vocês não fazem. Pelo contrário, o que Deus mostrou ao meu coração é que isso, na verdade, é um convite para aquilo que vocês ainda podem fazer. Então, não é uma reclamação sobre o que vocês não estão fazendo, é um convite para aquilo que vocês podem fazer ainda mais. Nós somos, gratos a Deus por tudo que nós vivemos e temos aqui na Wake, porque somos um corpo vivo, um corpo forte, um corpo atuante, um corpo que tem a verdade instalada no nosso coração pela vida dos nossos pastores aqui como igreja. Então, nós somos gratos a isso, mas nós cremos que nós podemos fazer mais. Mas para fazer mais, nós precisamos fazer todos mais. Então, não é uma reclamação, é um convite. E uma coisa que a gente precisa deixar claro também é que a vida com Deus, ela não se resume, eu acho que eu botei isso aí? Botei. A vida com Deus, ela não se resume a trabalho, mas trabalhar faz parte do nosso relacionamento com Ele, né? Trabalhar é parte, não é o todo. Acho que eu já falei isso em algum momento aqui, mas não lembro. Mas, infelizmente, durante alguns anos, a igreja foi mudando a direção e o foco de Jesus para o trabalhar para Jesus. E começou-se a vincular trabalho a relacionamento com Deus, no sentido de que trabalhar era o próprio relacionamento com Deus. O que isso significa? O ativismo começou a invadir a igreja e a gente começou a cada vez estar em mais ministérios, em mais escalas, em mais trabalho. E aí você vê cada vez menos o crente no culto, assistindo o culto e recebendo a palavra, e mais na escala fazendo alguma coisa. E isso é um problema, porque Deus não nos chamou só para trabalhar. É o que eu botei aí, trabalhar faz parte, mas a vida com Deus não se resume a isso. Porque senão Deus estaria contratando pessoas e não adotando filhos. Faz sentido isso? A gente vai até ler aí, eu botei aí não. João, no capítulo 1, versículo 12, não precisa abrir aí para a gente ganhar tempo, diz assim: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Ou seja, o que a gente recebeu, querido? O direito de ser o quê? O poder de quê? De sermos filhos. O Senhor decidiu nos adotar como filhos. Ele não foi para a rua contratar trabalhadores. Ele não botou uma plaquinha lá e falou: está precisando de vendedor aqui. Não foi isso que ele fez. Ele não quer vendedores, ele quer filhos que conheçam o Pai e contem para as pessoas que o Pai é real e que o Pai é bom e que o Pai ama outros também. Então isso precisa ficar muito claro na minha cabeça e na sua cabeça. Trabalho não é o todo da vida com Deus, mas é parte dela, né? Faz parte total. A gente é filho, mas sendo filho nós somos servos. Nós não trabalhamos porque somos filhos, nós somos filhos que trabalham, porque amamos o nosso Pai e nos interessamos por aquilo que interessa o nosso Pai, e a obra dele nos interessa porque interessa a Ele. Vidas sendo salvas nos interessa porque interessa a Ele. Pessoas conhecendo a Jesus nos interessa porque interessa ao nosso Pai. Então nós somos filhos que trabalham. Mas o fato da gente ser filho, não isenta a gente de trabalhar, gente, O Senhor conta conosco. Em Marcos capítulo 10, 45 também, vai anotando aí, depois você lê em casa, Jesus falou assim, pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Jesus está dizendo que ele veio para trabalhar para Deus, para o Pai. Ele não veio apenas para sentar num trono e ser servido pelos outros, que criam em Deus. Não, ele veio para trabalhar, ele veio para fazer a vontade do Pai, Minha comida e minha bebida é fazer a vontade do Pai. Interessava a ele fazer o que o Pai queria, ele só falava o que o Pai dizia, ele só fazia o que ele tinha visto o Pai fazer. Mas fazer, trabalhar, ser produtivo para o Pai, fazia parte da vida de Jesus. No livro de Isaías, no capítulo 61, abre aí que esse aí eu vou ler 3 versículos mais longos, aí a gente lê junto. Isaías no capítulo 61, Isaías profetizando sobre Jesus. Isaías 61, a partir do versículo 1. Amém? Ou tem misericórdia? Uma mistura de coisa, beleza. Eu estou achando legal que vocês estão com as respostas interessantes hoje. Ou não responde nada, ou responde uma confusão. Glória a Deus, a gente vai se entendendo. Diz assim, a partir do versículo 1, no capítulo 61. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram e a pôr sobre os que choram em Sião uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto. Olha a alegria aí, gente, óleo de alegria em vez de pranto,
manto de louvor em vez de espírito angustiado. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Só até aí. Queridos, Isaías está profetizando sobre Jesus aí. O que ele está falando sobre Jesus? Trabalho. Trabalho. Versículo 1 está aí, ó. O Senhor me ungiu para quê? Para pregar, para curar, proclamar, pôr em liberdade, apregoar o ano aceitável do Senhor, consolar os que choram, uma vida atuante, uma vida produtiva. Jesus veio para cá para ser produtivo para o Pai. Essa é a profecia que mostra o que Jesus faria aqui, como ele revelaria para nós o Pai. E ele revelaria para nós o Pai trabalhando, botando a mão na massa, se envolvendo na obra de Deus, no que Deus queria fazer, no que o Pai queria fazer. Então, se Jesus trabalhou, queridos, eu e você, desculpa zero. Sentar para assistir a palavra é parte para a gente se alimentar, preparar o coração e cair dentro. Porque Jesus fez isso. Jesus ensinava, mas Jesus trabalhava, Jesus fazia um monte de coisa. O ministério de Jesus era itinerante, era indo para lá e para cá e fazendo um monte de coisa. E no The Chosen é legal que às vezes Jesus cura um monte de gente e fica cansado, né? Nunca parei para pensar nisso. Mas faz sentido talvez, né? Porque o corpo era humano e o que ele estava fazendo ali era sobre-humano, né? Então talvez o corpo dele talvez nem aguentasse tudo o que ele tinha para fazer, sei lá, né? Aí é conjectura, não é doutrina, né? Mas o ponto é, ele estava ali sendo produtivo, ele estava ali fazendo coisas para o Pai, querido. Então, se ele fez, eu e você precisamos fazer também. E aí, como eu disse, não é sobre o que a gente não faz, é sobre tanto mais que Deus tem para a gente fazer e que Ele conta comigo e com você. É isso que Ele quer para nós. E aí a gente vai entrar num texto agora, que é o texto que a gente vai falar mais, no detalhe, que é lá em Lucas 10, abre aí comigo. Na verdade, se você não quiser, não precisa, porque eu botei aí, esse eu botei. Pode anotar e a gente vai falando para ganhar um tempinho. Lucas 10, no capítulo 10, versículo 1 até o 4, que a gente vai ler, diz assim: depois disso o Senhor escolheu outros 70 e os enviou de 2 em 2 para que fossem adiante dele, a cada cidade e lugar onde ele haveria de passar. E lhes disse: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso peçam ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Vão, eis que eu os envio como cordeiros para o meio de lobos. Não levem bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não saúdem ninguém pelo caminho. Só até aí, queridos. Esse é o texto que veio ao meu coração quando eu fiquei meditando sobre isso, sobre trabalhar, né? Jesus ali falando, volta para cá, né? Cara, a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Jesus ali mostrando que havia um trabalho para ser feito, mas que tinha pouca gente para fazer. E aí a gente vai ver 3 coisas aí nesse texto que me chamaram a atenção e que são importantes para a gente começar a meditar sobre esse tema e começar a moldar o nosso coração para aquilo que Deus quer fazer na nossa vida e através da nossa vida nesse lugar. Vamos nessa então? A primeira coisa é isso aí, ó. Cadê? Ali. Trabalhar é necessário. Essa é a primeira coisa que a gente vê aí. Como se não bastasse já o exemplo que eu dei de Jesus, né? Esse texto mostra para a gente isso. Porque Jesus diz aí no versículo 2, a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos, por isso peçam ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. A seara, querido, é um campo de cereais que está pronto para ser colhido. É um campo que está esperando a colheita. E Jesus vai dizer que esse campo, ele não é apenas um campo que precisa ser colhido, mas ele é um campo grande. E um campo grande, você já viu um lugar onde tem muita plantação? Você já passou por isso? Tem alguns lugares aqui que subindo para o norte do estado do Rio, que você passa por umas plantações assim, né? Plantação de milho, plantação de cana-de-açúcar. Você já viu uma fazenda de plantação de cana-de-açúcar? Gente, é grande pra caramba. Você olha e você não vê aquele negócio acabar ali, né? O pessoal tem estradinha no meio para andar de carro, para chegar nos pontos da fazenda. Você tem fazenda que eu já ouvi falar aí que o pessoal de um lado para o outro tem que ir de avião. Olha isso. Sabe? Os lugares que plantam soja por aí são lugares imensos. E hoje em dia a gente tem tecnologia para fazer isso. Você tem um monte de máquina que vai colhendo isso rapidamente, mas no tempo de Jesus não era isso. Eram pessoas que iam colher. E para uma seara grande, aliás, para uma seara qualquer, para colher qualquer coisa, você já precisa trabalhar, já não é simples. Mas para colher numa seara que é grande, é porque o trabalho é muito necessário. Jesus está dizendo ali que ele instituiu um trabalho que eu e você precisamos fazer e que nós precisamos nos engajar naquilo que ele quer fazer, querido. Esse adjetivo grande ali, né, como eu disse, ele mostra que o trabalho é muito grande e que há muita coisa para ser feita. Mas o interessante, queridos, é que tem 2 formas, né? Uma delas é fazer para o Senhor. Nós precisamos servir a Ele, né? E aí servir a Ele é a nossa dinâmica do dia a dia de relacionamento com Deus, é estar na igreja, é a nossa vida devocional, é o nosso contato com Ele. Isso é servir a Ele. Mas nós também precisamos servir as pessoas. E aí é que a seara entra na história.
porque a colheita são a colheita dessas pessoas. A colheita é buscar aqueles que estão lá fora. Trabalhar na seara, querido, é trabalhar em prol do reino e da expansão do reino. Quando eu falo para você que o trabalho é necessário, é porque só sentar para participar do culto não é o suficiente. Existe um trabalho para ser feito, esse trabalho é necessário, e Jesus já falou que tem pouca gente para fazer. Quando ele estava inaugurando a igreja, já tinha pouca gente para fazer. Você acha que isso mudou hoje? Não mudou, porque o trabalho sempre será maior do que nós. Sempre. Porque se o trabalho fosse do nosso tamanho, a gente conseguiria fazer pela força do nosso braço. Fazer esse trabalho de colher nessa seara necessariamente precisa de uma ajuda sobrenatural do Espírito Santo em nós. E ele conta com a gente, querido. Esse trabalho é para mim e para você. Esse trabalho precisa ser feito. E o contexto em que Jesus está falando isso é num contexto em que ele está enviando pessoas. Ele não está indo. Ele está enviando alguém para fazer. Então a gente precisa começar a cada vez mais ter claro no nosso espírito que o Senhor está nos enviando para fazer coisas. E aí, como eu disse, a gente precisa olhar um pouquinho aqui para a nossa realidade, porque senão fica genérico demais. E aí, o que é a gente ser enviado para o que Deus quer fazer através da nossa vida? Olhando para a perspectiva da Way, como eu falei, que o Way que você quer, quais são as ideias que você tem? O que Deus tem falado ao seu coração sobre esse lugar? Quais são as ideias, os projetos, as vontades que estão aí dentro, que vão contribuir para essa colheita, nessa seara grande, para esse grande trabalho necessário, e que estão só parados aí dentro de você? Porque não se engane, eu tenho ideias, a Isa tem ideias, toda a liderança tem ideias, mas as melhores ideias virão de vocês. Porque nós precisamos aqui, enquanto EIC, alcançar pessoas como vocês, da idade de vocês, da realidade de vocês. Vocês sabem qual é a realidade de hoje. Vocês sabem o que um jovem enfrenta hoje, as necessidades, os desafios. Quem melhor do que vocês para saber dizer como a gente alcançar essas pessoas? Não tem. O Senhor conta comigo e com você, mas o Senhor conta com você para trazer coisas que eu não consigo. Eu não consigo ter visibilidade de coisas que você consegue. Eu não consigo ter percepção de coisas que estão acontecendo na geração de vocês, mas vocês conseguem. E por que que o que está no coração de vocês está parado aí dentro? Se o trabalho é grande, a seara é grande, tem muita coisa para fazer. O que está dentro de mim, o que Deus tem falado comigo, não é o suficiente para tudo que a gente precisa fazer nesse lugar, querido. O Senhor está nos levando para um lugar maior, amém? Nova sede está chegando em breve, um lugar maior demanda mais trabalho. A nossa seara está ficando ainda maior, porque nós teremos, para a glória de Deus, mais bancos para encher, e nós encheremos pela fé em nome de Jesus, porque o Espírito Santo fará isso. Mas precisamos de ideias, precisamos de projetos, precisamos de iniciativas, precisamos de mãos para trabalhar. E o que você está fazendo com o que Deus está falando com você? Talvez você converse no seu conexão como você gostaria que a gente fizesse alguma coisa aqui que ainda não foi feita. Vem falar com a gente. A gente está aqui, cara. A seara é grande, os trabalhadores são poucos. Vamos se unir? Vamos nos unir? Não, vamos nos unir, vamos fazer um corpo, vamos sermos um só, vamos criar novas ideias, vamos criar novos projetos, vamos fazer coisas diferentes. Nós podemos fazer um monte de coisas, queridos, mas sozinhos nós não vamos conseguir. E eu fiz questão de dizer no início que não era uma reclamação, porque vai parecer, que eu estou com o coração machucado, e é mentira, não estou. Meu coração está em paz, gente, estou tranquilão, de verdade. Então eu sei que vai parecer uma reclamação, mas não é. É porque eu olho para vocês e Deus me mostra que vocês podem mais, que há mais a ser feito, porque é possível vocês fazerem mais. Porque há em vocês potencial que Deus colocou, há em vocês uma unção específica que Deus colocou em cada um de vocês, que eu não tenho. O Senhor vai dar ideia para vocês que Ele não vai dar para mim, que Ele não vai dar para a Isa, não vai, porque o Senhor quer dar para você, o Senhor quer construir a sua história na sua juventude, na Wake hoje, para que amanhã, quando você estiver com 40, 50 anos, você olhe e fale assim, cara, Deus falou comigo, Deus me deu uma ideia, eu conversei com pessoas, conversei com a liderança, a gente fez, e um monte de gente foi salvo naquilo que a gente fez. Deus quer que você tenha essa história para contar, querido. Viver isso aí, nessa seara, nesse trabalho, é ter histórias para contar quando a gente envelhecer. Você quer ter história para contar quando você envelhecer? Eu quero, cada vez mais. Eu já estou envelhecendo, mas ainda vou envelhecer mais em nome de Jesus. Quando eu estiver com 60 e 70, eu quero lembrar do que Deus me usar para fazer hoje. Que memórias você quer ter quando você sair daqui, querido? O que Deus está plantando no seu coração que você pode tirar daí de dentro? Que você pode colocar em prática? De repente você está achando que é uma ideia boba, mas se você achou que é legal, de repente tem mais 2 que acham legal, de repente tem mais 10, mais 15, de repente a Wake toda vai achar maneiro. O que a gente vai fazer no Wake Summer? Você sabe? Você sabe o que a gente vai fazer no Wake Summer? Por que não?
Por que você não participa disso? Por que você não se envolve com isso? De repente você podia falar assim, eu não sabia, acabei de abrir a porta, está aberta, vem, vamos conversar, vamos trocar ideia, deixa Deus usar você, deixa Deus falar com você, deixa Deus revelar coisas para o Wake pela sua vida. A seara é grande, querido, tem muita coisa para fazer, a gente não consegue sozinho, a gente está aqui para ser um só, a gente não está aqui para fazer e vocês assistirem, não, a gente está aqui para fazer junto, para a gente ter história para contar no futuro, para que vocês possam ensinar outras pessoas amanhã no futuro, com as histórias que vocês viveram, o que está aí dentro do seu coração, que Deus está semeando, plantando, que você pode deixar sair. Eu quero ouvir, a liderança quer ouvir, vamos fazer junto. Você quer uma coisa diferente no exame? Me conta o que é, conta para a gente o que é, e a gente vai ver se é viável. O máximo que eu vou falar para você, não dá, não tem como, infelizmente, não vai poder, né? Mas eu não vou te deixar no vácuo igual o pessoal aqui me deixou, não vou. A gente vai tentar ver, é viável, não é viável, dá para fazer? E não é ideia para a gente fazer não, igreja, amém? Não é ideia para a gente fazer não, tá? É ideia para vocês fazerem, para a gente fazer junto, para a gente trabalhar junto. A seara é grande, querido, não cabe só a gente para trabalhar, não cabe todo mundo. Trabalhar é necessário, desperta para o trabalho que Deus tem para você. Aí você fala assim, não, beleza, mas eu já estou na escala, eu já estou aqui no louvor, eu já estou no somar, que bom, glória a Deus, mas será que não tem alguma coisa a mais aí, dentro do seu coração, para a gente fazer e acontecer? Porque a gente tem ideias, queridos, a gente tem vontade, mas se a gente não tiver gente para trabalhar junto, não vai acontecer, não vai. Você quer fazer uma conferência da Wake? A gente pode fazer, mas quem é que vai trabalhar na conferência? Só a gente? Amém, glória a Deus, mão levantada aí, já estou entendendo a palavra, glória a Deus. Quem é que vai fazer isso acontecer, gente? Não é a gente. Aí, beleza, vamos fazer, tá? Qual vai ser o tema? Como é que vai funcionar? A gente vai ornamentar, isso aqui tudo não, porque não vai ser mais aqui, né? Vai ser na nova sede. Vai ser o ar livre? Não vai? O que vai ser? Não sei. Mas eu quero ouvir o que está dentro do coração de vocês. A liderança quer ouvir o que está no coração de vocês, porque Deus está entregando coisa para vocês e não para a gente. Olha que legal. E eu nunca vou saber se você não falar. Trabalhar é necessário, mas trabalhar não é só estar na escala, querido. Trabalhar é pegar a Wake e tomar posse dela como sua. Eu sou a Wake, esse é o lugar que Deus me plantou, e eu vou trabalhar aqui, e eu vou fazer acontecer aqui aquilo que Deus quer realizar aqui. Deus, eis-me aqui, conta comigo. Não é para mim não, tá? É para Deus, porque é Deus que vai te dar coisas, que vai te dar ideias, que vai te dar projetos, que vai te dar visões. Eu não sei, querido, o que vai acontecer. Eu não estou pregando aqui de um lugar que eu já sei não, tá? Eu não sei, mas o que eu sei é que se Deus falou isso com a gente é porque tem alguma coisa para acontecer, tem algo para ser feito. E não é para ser feito só pela gente, é para ser feito por nós todos, em especial por vocês. Então eu quero ver o seu braço forte no arado aí trabalhando, querido. Eu quero estar com você junto, a gente põe a mão junto, a gente trabalha junto, e a gente faz acontecer o que Deus colocar no nosso coração. É isso que a gente tem que fazer, querido. Porque Jesus aqui enviou 70 e falou, vai, faz, trabalha. É grande, mas vai, faz e trabalha, porque trabalhar é necessário. Então eu quero ver isso aí, cara, eu quero ver isso acontecer no coração de vocês, a partir do coração de vocês. Então a porta está aberta, querido. Vamos conversar? Vamos trocar ideia, amém? Então esse é o primeiro ponto, trabalhar é necessário. O segundo é que trabalhar é para todo mundo. E aí você fala assim, será que é? Eu queria só dar ideia. Estou aqui 20 minutos já falando. Aí você fala assim, não entendi que era para todo mundo, achei que era só para uma parcela. Por isso que eu achei importante a gente falar, né? Não, só quero só dar ideia e depois reclamar que não deu certo. Tem uma galera que gosta de fazer isso, né? Meu Deus, tem misericórdia. Vou até beber uma água aqui para me recompor. Jesus está mostrando esse texto aí, querido, que trabalhar é para todo mundo. Por quê? Porque ele diz aí no versículo 1, depois disso o Senhor escolheu outros 70 e os enviou de 2 a 2 para que fossem adiante dele a cada cidade e lugar onde ele haveria de passar. O Senhor escolheu outros 70. No capítulo anterior, ele pega os 12 e manda os 12, orienta ele e manda os 12, e aí ele vai e pega mais 70. Por quê? Ele poderia ter mandado só os 12, não podia? Mas aí ele diz o quê? A seara é grande, obrigado. A seara é grande e tem pouca gente trabalhando. Então ele não envia só 12, ele não envia os mais chegados, ele não envia apenas aqueles que eram mais vistos por todo mundo, ele não envia apenas Pedro, Tiago e João, que tinham acesso a coisas que ninguém tinha, não, ele pega esses e ele pega mais 70 que a gente não sabe nem o nome. Quem são essas pessoas? Eu não sei, você não sabe, e talvez no céu alguém conte para a gente, talvez não, eu não sei como é que vai ser essa coisa lá, mas o ponto é que teve mais 70 que ele enviou também.
Não é só para os 12, não é só para a liderança, não é só para quem tem chamado, não é só para quem tem um talento aparente. Porque senão a gente olha para algumas áreas da igreja e fala assim, pô, eu não sei tocar e nem cantar, acabou, não trabalho aqui. Pregar eu não sei, se eu soubesse ninguém vai me deixar agora, já não é para mim. Mentira, a gente pode até conversar depois. Pô, eu não gosto muito dessa coisa com gente, assim, eu sou meio sem graça, meio envergonhado, já cortou o somar. E o infodireção também, e o visitante também. Acabou. Tá ficando complicado de trabalhar aqui, não tá? Tá ficando. Por quê? Porque isso são habilidades aparentes, querido. Oi? Não sei cozinhar, já não dá para entrar na cantina. Cantina, vou ter um capítulo à parte aqui. Vou fazer um parênteses em breve. Não me deixe esquecer, não. Ou eu faço logo agora, já até esqueci o que eu estava falando. Vamos fazer na cantina, por exemplo, então. Vamos lá, vamos para o parênteses. Glória a Deus, aleluia. Minha esposa aqui, foi ela, gente. Gente, então, eu sou muito grato a Deus pelas mães, por essas mulheres maravilhosas que fazem ali a cantina para a gente. Uma salva de palmas. Elielza está aqui como representante, outras mães aí. Eu sou grato a Deus pela vida dessas mulheres, porque essas mulheres nos alimentam, não é mesmo? Fazem a alegria do nosso estômago quando a gente sai daqui cansado, cheio de fome, e chega lá tem um pastel de queijo, gente, você não sabe a alegria que eu fico. Então, fica a dica. Pastel mora no meu coração. Mas eu sou grato à vida delas, né? Elas são bênção para nós e me alegra muito ver elas ali, porque elas não tinham motivo para estar ali. Vocês entendem isso? Elas escolheram estar ali por amor a nós. E isso revela um amor e um desejo de nos servir. Porque quando elas estão fazendo aquilo ali, elas estão servindo a gente. Elas não estão vendendo comida, gente. Elas estão servindo a nossa vida. Sabe o que elas estão fazendo ali? Elas estão promovendo comunhão. Já parou para pensar isso? Não se trata de comida, se trata de comunhão, de promover comunhão dentro da igreja. É isso que elas estão fazendo. Mas uma coisa me incomoda. Por que só elas e não vocês? Por quê? Isso me incomoda. Porque a cantina não é das mães, a cantina é da Wake. Já temos uma oficina aqui agora, é só marcar o dia. Porque eu sei que vocês não morrem de fome. Alguma coisa vocês sabem fazer. E aí, por que eu estou falando isso? Mais uma vez, não é dor no meu coração, não estou triste com isso, gente, estou felizão. Até porque eu adoro a comida delas. Né? Não tem problema nenhum com isso. Meu ponto é, aí vocês, né? A Wake é minha. Se Deus me plantou aqui, é o meu tempo de cozinhar nesse lugar para promover comunhão. Está entendendo o que eu estou falando? É o meu tempo, né? Vocês falando aí, né? Não sou eu, vocês entenderam. É o tempo de vocês, gente. E se é o tempo de vocês, por que vocês não estão promovendo comunhão dentro da igreja por meio dessa habilidade? Não é possível que nenhum de vocês não consiga fazer um misto quente. Cachorro quente, gente, é só ferver, botar um molho e botar no pão. Não, estou resumindo, calma. Não estou desmerecendo, calma. Você quer começar o quê? Tritura o molho, tempero, não vai pegar, calma. A gente vai chegar lá. Você viu? Ela já quer um negócio gourmet. A gente vai chegar, calma, linguiça mineira, né? Pastorela aí na coisa de Minas, olha aí. Então, assim, não é possível que você não saiba fazer o básico. Porque se você souber fazer o básico, você se engaja com o básico e elas treinam e a coisa melhora. E aí, ainda vou te dar uma dica bacana. Isso é Deus semeando na sua vida uma vida de casado abençoada, querido. Não é só para as meninas não, tá? É para vocês também, homens, que geralmente vocês não sabem fazer nada. Tá? Olha quantos améns aí, ó. Quanta gente em sofrimento. Tá vendo? Então, querido, isso é Deus semeando na sua vida, te preparando para casar. Não sabe fazer nada. Volta para cá. Falou de casamento, o pessoal se anima. Tá longe ainda para vocês, calma. Cara, é Deus semeando, você já vai aprender alguma coisa. Quer chegar no casamento sabendo cozinhar melhor? Vem para cá. Se oferece. Querido, olha só, Deus não trabalha com habilidade, Deus trabalha com coração disponível. Se Deus trabalhasse com habilidade, Deus não chamava 12 doido lá, que era tudo pescador, que não sabia falar, que não era letrado, que o outro cobrava impostos dos outros e roubava os outros. Olha a galera que Jesus chamou, gente, pelo amor de Deus. Se fosse uma questão de habilidade, aquele estava tudo ruim, não tinha dado certo. Mas no coração disponível, a igreja se espalhou pela terra. Esses 12 caras despreparados mudaram a história da humanidade porque decidiram viver o que Deus tinha para a vida deles. Quem sabe o que Deus tem para a sua vida não começa na cantina dessa igreja aqui, da Wake. Quem sabe amanhã Deus não vai te levar como missionário para você cozinhar em algum lugar para alguém e a comida que você fizer transformar a vida de alguém.
O problema é que a gente minimiza muito, gente, e acha que só o que é talento aparente, porque está em cima do púlpito, porque é visto pelos outros, é isso que vai mover o reino de Deus para frente. Não é. É parte, mas não é o todo. O que acontece dentro daquela cozinha lá, promove comunhão para a gente, é onde tem laços sendo firmados, é onde de repente você vai conhecer aquele com quem você vai casar e aquela com quem você vai casar, no dia que tinha um pastel de queijo, querido. O pastel de queijo te levou para conhecer o teu futuro e a tua futura. Por quê? Porque essas mulheres estão sendo usadas por Deus para promover comunhão no nosso meio. Aí você fala assim para mim, vamos fazer uma conferência? Yes! E a cantina, vai ser o quê? Só com elas? Só elas vão trabalhar, só elas vão servir. Aí brota 500 pessoas lá, a gente alimenta esse povo como? Vocês estão entendendo? Não se trata de comida, obviamente, gente, se trata de um coração disponível para trabalhar. O Senhor chamou todos. O trabalho é para todos. Não se limita porque a sua habilidade, de repente, não é aparente. Porque, de repente, você tem talento para uma coisa que a gente não vê aqui. Quem sabe Deus não te deu um talento para alguma coisa que precisa existir aqui hoje e que não existe e que Deus está esperando você se manifestar. O trabalho é para todo mundo. Qual é a sua habilidade? O que tem dentro do seu coração? O que você gosta de fazer? Não fala para mim que você não sabe fazer nada bem. Se você diz para mim que você não sabe fazer nada bem, que você não tem nenhum talento e habilidade, o seu problema é que você é desatento. É só isso. Porque alguma coisa você faz bem. Não é possível. Você só não reparou isso. Porque de repente você faz tão fácil que você acha que é normal. E para a gente aqui, às vezes é difícil a beça. Não, é para todo mundo, querido. Mais uma vez, o que está no seu coração? O que você tem vontade de fazer? Sabe? Tá aqui, são os grupos de trabalho que já existem, legal. Mas tem alguma coisa a mais? Todo mundo sabe tirar foto com celular, gente. Tem as mídias aí, a galera das mídias aí, ó. Uhul, meia dúzia de uhul aí, ó. Pelo menos não me deixou no vácuo. Você sabe se tirar foto com o seu celular, não sabe? A gente sabe que vê as fotinhas no Instagram de vocês aí, ó. Sabe aquela coisinha assim, ó? A foto é aqui, ó. Pá, mas tá aqui. Entendeu? Aquela coisa que como é que é? Espontânea, tu fica assim, ó. Tipo, e jura que é espontâneo, né? Você tem criatividade para passar essa vergonha no meio da rua, mas você está sentado aí e não tira uma foto para Jesus para mostrar o que acontece aqui dentro para os outros, gente. Vocês estão entendendo? Aí passar vergonha na rua, tudo bem, normal, de boa. Aí dentro da igreja, não é muito a mim, eu não sei direito, eu sou meio reservado e tal, não sei o quê. Não, gente, não cola essa, né? Tem coisa para ser feita aí. Aí você fala assim, não sei editar foto. Sabe sim que as tuas fotos no Instagram é tudo editada. Não tem? Que tem gente rindo sabendo que tem. Aquela coisa de afinar o rosto, tirar a bochecha, não sei o quê, bota o filtro e a pele fica lisa, né? Você sabe editar foto, você sabe tirar foto, você sabe fazer um vídeo. A pergunta é, por que você não está fazendo? De repente você faz uma foto melhor do que a gente. Só que a sua mão está só no seu celular, não está aqui servindo ao Senhor com a habilidade que Ele te deu. De repente você sabe mexer no Canva melhor que todo mundo. A gente fez até propaganda agora do Canva aqui, ó. De repente você sabe mexer melhor do que todo mundo para as suas coisas, para a faculdade, para sei lá o quê. Mas aqui você não faz. Por que não? Por que não deixar Deus usar você naquilo que você sabe fazer? Por que não ter essa história para contar? Por que não ter uma história para contar de que você tirou uma foto maneira no culto e aquela foto alguém fez um comentário e aí alguém respondeu alguma coisa e aí essa pessoa veio e visitou aqui e recebeu a Jesus naquele dia por alguma coisa que ela viu que você registrou? Por que não? Deus pode fazer o que Ele quiser, querido. Ele só está procurando corações disponíveis. É para todos nós. Eu acho que eu não botei aí, não. Não, eu botei esse. Olha esse versículo aí, 1 Coríntios 12, versículo 28. A uns Deus estabeleceu na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar... Cadê? Profetas, em terceiro lugar, mestre, depois operadores de milagres, depois os que têm dons de curar, os de ajudar, ou de administrar, ou de falar em variedade de línguas. Olha que interessante que está ali amarelo. Junto com o profeta, apóstolo, dons de curar, falar variedade de língua, tem um amiguinho da ajuda. Dom de ajudar, dom de administrar. Olha aí, pessoal da DM aí. Ó. Aí você fala assim, não sei fazer nada. Como não? Olha o que está na Bíblia, gente, isso daqui não fui eu que botei, está na Bíblia, a palavra de Deus. Conhece a palavra de Deus? Palavra de Deus, Bíblia Sagrada, que tem escrito na frente. Está ali, ó, gente para ajudar, gente que tem uma capacidade sobrenatural de administrar bem as coisas. Isso é Deus mostrando para a gente que tem trabalho para todo mundo, porque tem habilidade para todo mundo. E o que Ele espera só é que você tenha um coração disponível para Ele usar a habilidade que Ele já deu para você.
Algumas coisas você já reconheceu, outras ainda não. Mas o ponto é, há alguma coisa aí dentro de você. No mínimo uma coisa está dentro de você, querido, que Deus quer usar para impactar a vida das pessoas e transformar. O trabalho nessa seara é para todo mundo que está sentado aqui hoje. É para todo mundo que ainda vai sentar aqui no futuro. É para nós, querido. A seara é dele, mas o trabalho é nosso. Vocês entendem isso? A seara é dele. A obra é de Deus, mas quem é que faz isso acontecer, querido? Somos eu e você. Inaugura o novo ministério da igreja que não existe ainda e que você sabe fazer bem. Inaugura. Seja pioneiro, seja o primeiro a fazer, porque de repente Deus está chamando a ser pioneiro nessa área. Vocês acham que há 20, 30, 40, 50 anos atrás tinha broadcast? O pessoal não sabia nem o que isso significava. Hoje em dia, broadcast é fundamental aqui no nosso culto dia a dia. A gente alcança, sei lá, 200, 300 pessoas por culto aí. Mas no passado não existia, alguém teve que começar. O que Deus está colocando no seu coração para você começar, querido? A porta está aberta, o trabalho é para todo mundo. Deus tem alguma coisa para fazer através da sua vida, que Ele vai fazer através da sua vida e não da minha. E o que você precisa fazer é se mexer, é vir conversar. Estou com uma ideia, estou com um pensamento, tenho uma habilidade X, sabe? Porque aí a gente consegue trabalhar e fazer coisas acontecerem, querido. Eu quero ver o que Deus está fazendo aí na vida de vocês. Eu quero que isso saia. Eu quero que isso seja útil, né? O texto diz que ninguém acende, né, uma lâmpada e coloca ela debaixo da cama, um pote sobre ela, porque aquilo que é aceso precisa ser visto. O Senhor está acendendo coisas no seu coração, está na hora de deixar ser visto. Tira debaixo da tigela, tira debaixo da cama, deixa ser visto. Não é uma questão de orgulho, querido, é uma questão de deixar Deus fazer aquilo que Ele já está fazendo aí dentro. E eu e você só precisamos deixar sair. Então é isso. Esse é o segundo ponto. Trabalhar é para todos. E o terceiro ponto, trabalhar inspira outros. Versículo 2, mais uma vez, ele diz aí, ó, a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, peçam ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Jesus está dizendo que a gente tem que orar e pedir mais gente. Eu tenho orado, gente, vocês estão percebendo, né? A gente ora, querido, pedindo. Mas uma coisa que veio ao meu coração enquanto eu meditava nessa parte do texto, e que tem a ver com essa coisa de inspirar outros, é que embora o Senhor vá mandar os trabalhadores, quem ensina a trabalhar somos nós. Quem ensina a trabalhar é a gente. A gente prega na igreja o que a gente entende desse livro que outros homens e mulheres pregaram. A gente canta o que a gente entendeu a partir de salmos, de como é cantar para o nosso Deus. Alguém, né, registrou isso aqui inspirado pelo Espírito Santo, e a partir disso que Deus fez na vida dessas pessoas, isso nos ensina, para que a gente possa, no nosso tempo, trabalhar como outros homens e mulheres trabalharam para o Senhor no passado. E aí entra a questão do legado. Que legado você quer deixar? Porque vai ter gente nova que já está chegando, vai ter mais gente nova que vai chegar, e quando eles verem você trabalhando, eles vão se inspirar. Eu lembro que quando eu me converti, que eu tinha 15 anos, em algum momento eu estava lá, eu era da Nova Vida de Bom Sucesso, e o Bispo André, que hoje é de Jacarepaguá, ele era de lá ainda na época. Eu lembro que um dia eu vi ele fazendo louvor, e aí eu estava vendo ali, ouvindo ele, eu abri o olho, fiquei prestando atenção nele, eu falei para Deus, Deus, um dia eu quero ser usado pelo Senhor como esse cara. Eu nem conhecia ele. Eu quero ser usado como ele, eu quero aprender a ministrar louvor como ele, eu quero um dia ser usado para pregar a palavra como ele, porque ele me inspirou, querido, ele me inspira até hoje. O Bispo André é um homem de Deus, a Rafa também, a esposa dele, é uma mulher de Deus, e eles são um casal que me inspiram demais, pessoas que são referências para a minha vida. Mas lá atrás, quando eu nem conhecia eles, eu vi ele trabalhando e servindo a Deus em cima do púlpito, e eu falei, Deus, eu quero aquilo ali para mim, eu quero viver aquilo. A vida dele, o trabalho dele no Senhor me inspirou, me tocou, me incentivou a buscar em Deus aquilo que Deus tinha para a minha vida. Deus quer fazer isso hoje através da sua vida, querido. Deus quer trazer pessoas para cá que vão olhar para você trabalhando e serão inspiradas, e vão olhar para você e falar assim, cara, eu quero isso, eu quero viver o meu chamado também, eu quero viver o ministério que Deus tem para a minha vida também, eu quero ser útil também, eu quero ser usado por Deus na vida das pessoas também. Nós vivemos numa nação que é carente de exemplos bons, querido. Não temos exemplos bons em praticamente lugar nenhum da sociedade, mas o Senhor chamou a mim e a você para sermos bons exemplos para aqueles que vêm depois de nós. Isso é legado, é deixar para as pessoas aquilo que nós construímos, para que elas continuem construindo a partir do nível que a gente deixou, para que elas possam ir além do que a gente fez. Se nós estamos fazendo hoje, para a glória de Deus aqui, algo bem feito enquanto Wake, nós vamos deixar uma Wake ainda melhor para quem vem depois, para que eles possam fazer muito melhor do que nós. Porque é isso que é a nossa responsabilidade, querido.
Não é apenas algo que aconteceu na sua vida porque você se converteu, não. À medida que você se entregou para Jesus, é a minha responsabilidade, é a sua responsabilidade em entregar para a próxima geração algo melhor do que a gente recebeu. O Senhor conta com a gente para isso, para que nós possamos inspirar pessoas. Como eu falei aqui, de repente tem algo que a gente não faz hoje, que Deus colocou no seu coração e que Ele vai usar você para inaugurar aqui na Wake. Para que daqui a alguns anos alguém chegue e veja você fazendo e fala, cara, eu quero fazer isso, eu também quero fazer isso. Mas se você não começar a fazer hoje, esse alguém não vai poder ser inspirado lá na frente. Trabalhar para Deus inspira outras pessoas. Quando nós vemos homens e mulheres de Deus dando a vida em missões, aí eles nos inspiram. Quando a gente vê a Lana falando aqui do que Deus tem feito na vida dela e através da vida dela, isso nos inspira. Por quê? Porque é alguém que tem doado a sua vida para Jesus e deixado Jesus fazer o que quer. E aí eu não estou falando que você tem que largar tudo e ir para missões, querido. Se Deus tivesse para a sua vida, vá, responda. Mas não é isso que eu estou querendo dizer. O que eu estou querendo dizer, basicamente, é que a gente tem que ter esse coração disponível para ser útil e efetivo, funcional e produtivo, onde o Senhor nos plantou hoje. Porque o que a Lana faz hoje, como ela já disse várias vezes, e aqui na Wake uma vez ela disse isso também, não começou onde ela está hoje. Começou quando ela dava aula na Cade Kids da igreja dela. Começou ali. E dando aula para criança, num domingo, no outro domingo, e no outro domingo, e no outro domingo. E ali, onde ela foi útil, onde ela tinha algo no coração e permitiu ser usada por Deus, ali o Senhor começou a formar um chamado que ia impactar a vida de milhares de crianças naquele lugar onde ela está hoje. Mas não começou na Tailândia, começou no lugar que ela estava, na igreja que ela estava, na igreja com que ela congregava ali. O que é que Deus vai fazer no futuro que de repente quer começar hoje aqui na sua vida na Wake? Existe um futuro, querido, preparado para você. Existe, é real. O chamado é real, o ministério é real, o que Deus quer fazer na sua vida é real. Mas para chegar lá, precisa começar aqui. E o que você está fazendo com aquilo que está dentro do seu coração? A gente tem falado de missões, o que a gente tem feito de missões hoje aqui, onde a gente está plantado? E o que a gente pode fazer? A gente pode fazer mais. A gente quer fazer evangelismo? Vamos fazer evangelismo. A gente quer ser mais efetivos em trabalhos sociais? Vamos fazer. A gente quer ir para a praça fazer alguma coisa na Afonso Pena? Eu não sei, vamos fazer. O ponto, querido, não é se a gente vai fazer ou não. O ponto é o que Deus nos direcionar e o que Deus colocar no seu coração, no nosso coração, e a gente vai fazer junto. Não se trata só de ficar jogando ideia para o alto, o que for bacana a gente pega e faz, não. Porque tudo isso aqui que eu estou falando é com base na direção do Espírito Santo. Não é só porque é legal, não é só porque é bacana, óbvio que não. A gente vai fazer aquilo que o Espírito Santo nos disser para fazer. O que ele disser sim, a gente faz. O que ele disser não, a gente não faz. Por mais que seja uma ideia incrível, que a gente acha que vai mudar o mundo. Se o Espírito Santo falou não, é não, e acabou. E aquela ideia mais boba, mas isso não vai dar em nada. Aí o Espírito Santo chega e fala, faz porque aí eu entro nisso, e eu faço isso aí simples, pequenininho, aparentemente sem graça, alcançar a vida de gente ser salva por isso. Porque isso é o que ele mais sabe fazer, de perfeito. Pegar o que ele quer fazer, seja grande ou pequeno, e usar do jeito dele para o objetivo que ele tem na vida de quem ele quer. É assim que ele faz, querido. Mas ele conta comigo e com você. Ele conta com a gente para inspirar outras pessoas, né? Eu creio que a Wake precisa ser um lugar de referência para quem está na academia Teen e nas outras salas da Academy Kids. Eu creio que as crianças precisam olhar para vocês e querer ser vocês no futuro. Eu não acho que as crianças têm que olhar só para a liderança e querer ser a gente, ou olhar para os pastores e querer ser os pastores. É claro que eles devem fazer isso. Olhar para o pastor Eli e querer ser o pastor Eli no futuro, pastora Deise e querer ser a pastora Deise no futuro, é óbvio. Eles nos inspiram. Mas antes disso, antes de chegar na idade deles, eles vão chegar na idade de vocês. Então não adianta a referência ser na idade do pastor Eli e da pastora Deise, se antes não for vocês, porque tem um caminho para chegar. E vocês podem ajudar essas crianças a entender como é o caminho. Como é viver Deus com 15, 16, 17, 20, 22, 25. Como é que é viver Deus nessa idade? Essas crianças não sabem, você sabe o que você está vivendo hoje. Você pode até dizer para mim, mas nem está lá essas coisas, nem estou vivendo tanto assim, nem está tão legal, devia estar melhor. Eu sei que poderia estar melhor, mas você está aí, não está? Você está fiel ao Senhor, não está? Você está buscando a Ele, você está tentando fazer o seu melhor, você está tentando se engajar com Ele todo dia, você está tentando lutar para ser fiel, para manter a sua santidade todo dia. Isso é viver com Deus, querido. E essas crianças precisam olhar para vocês e falar assim, cara, quando eu tiver 20 eu quero ser desse jeito. Quando eu tiver, pronto para tocar na Wake, eu quero tocar na Wake, eu quero pregar na Wake, eu quero estar no somado da Wake, eu quero estar na cantina da Wake, não importa. Eu quero ser como eles, é referência, é inspiração para aqueles que vêm depois de vocês, queridos. Deus conta com você para isso.
A próxima Wake só vai existir e ser efetiva se você fizer o seu trabalho bem feito hoje, para que essas crianças vejam isso e falem assim, eu quero isso para mim também, e quando chegar eu quero fazer que nem eles estão fazendo. É tempo da gente inspirar outros que vêm depois de nós, queridos. Você se alegra com isso? Você não se anima com isso, querido? Porque o que eu estou falando aqui é Deus usar você para deixar marca na vida de alguém. É para alguém olhar para você e falar assim, cara, eu quero ser que nem ele, eu quero ser que nem ela. Isso é muita responsabilidade, mas isso é um prazer enorme. Porque isso é o privilégio que Deus está dando para você de ser referência para alguém. Porque Jesus hoje não está sendo visto fisicamente, as pessoas estão vendo Jesus em você, em mim. Então eu quero ver você ouvir isso. Uma criança olhar para você e falar, eu quero ser que nem você na sua idade. Porque é possível, querido. Deus tem isso para você, Deus tem isso para todos nós aqui. Porque Ele quer nos usar para inspirar outras pessoas. Amém? Então essas são as 3 coisas que eu queria falar com vocês hoje. Trabalhar é necessário, essa seara é grande demais, o trabalho é muito grande, o Senhor conta conosco. Tanto é que Ele enviou pessoas aí no texto que a gente leu, e Ele fez questão de dizer que a seara era grande e que era necessário que a gente trabalhasse para Ele. Trabalhar é para todo mundo, porque Ele não enviou só os 12, Ele enviou os 70 também. Porque Ele conta com todo mundo, Ele não conta só quem tem talento aparente. Ele conta com todo e qualquer homem e mulher que levantou a sua mão e entregou a sua vida para Ele. É isso que Ele espera. E trabalhar inspira outros, porque Deus quer que você deixe legado, que você marque a vida de pessoas que vêm depois de você, que você seja referência e alvo para que as pessoas possam alcançar uma vida com Deus, assim como você está vivendo hoje. E aí, para a gente terminar, eu quero que você leia de novo essas perguntas aí. Como é a Wake que você quer? O que você não tem na Wake hoje, né, que você gostaria que tivesse? O que não tem aqui? Quais as memórias que você quer ter sobre a Wake quando você tiver 40, 50 anos? E qual é o legado que você quer deixar para os que virão depois de você? Essas perguntas ficaram martelando na minha cabeça esses dias e eu creio que é importante que elas martelem na sua também. Porque, como eu falei, e vou repetir pela terceira vez para você ter certeza que eu estou de boa com você, não se trata de reclamação. Eu não estou insatisfeito, eu não estou triste, eu não estou chateado, eu estou muito feliz. Mas meu coração se alegra ainda mais com aquilo que eu vejo que Deus quer fazer através de vocês. Tem mais, queridos. Nós aprendemos com Carlinhos e Ju, há muito mais. Há muito mais, está guardado, reservado, pronto. E a pergunta final que fica é, o que você vai fazer com isso? É o seu tempo, é a sua hora. Já foi a hora dos discípulos, querido, que eram todos menos de 20 anos. Foi a hora deles, eles fizeram o melhor que eles puderam. Foi a hora de Paulo, foi a hora de tantos homens e mulheres de Deus na história da humanidade, na história de Deus, na história da Bíblia. Mas agora, aqui, na Academia da Fé da Tijuca, é a sua hora, é o seu tempo. O que você vai fazer com isso? Qual é a história que você quer contar para Deus quando você chegar lá, para Ele falar que te conhece? Sabe uma coisa que eu acho interessante, para a gente acabar, que eu vou ler mais um texto com você? A gente sonha muito em querer conhecer pessoas que a gente admira na Bíblia, né? Ah, quando eu chegar no céu eu quero falar com fulano, quando eu chegar no céu eu quero falar com Beltrano, né? Eu tenho isso, obviamente, né? Pessoas com quem eu quero conversar quando eu chegar lá. Mas sabe uma coisa que às vezes Deus me desperta, e aí a gente precisa zerar o orgulho nisso, querido? Mas será que Deus não quer que você seja alguém que outros no futuro vão querer conhecer quando chegar no céu? Será? Por que não? Por que daqui a 20 anos alguém, né, daqui a 20 não, que você vai morrer mais tarde do que isso, se Jesus não voltar. Daqui a 80 anos, daqui a 100 anos, por que um de vocês não pode ser alguém que as pessoas digam, quando eu chegar no céu, eu quero conhecer ele, eu quero conhecer ela? Por que não, querido? Por que não? Não é sobre orgulho, querido. É sobre ser produtivo no que Deus tem para mim e para você. É sobre cumprir a obra que Ele separou para mim e para você. É só isso. Não é sobre ser visto, queridos. É sobre deixar legado. É sobre as pessoas olharem para aquilo que nós vivemos e se alegrarem com isso. Eu fui uma vez no enterro de um pastor, de um homem de Deus que foi usado na minha vida, que marcou minha vida. E tinha tanta gente. Tinha tanta gente, cara. E ela era notório naquele ambiente que todo mundo ali tinha sido tocado por aquele homem. Todo mundo.
Eu nunca tinha visto isso, eu nunca tinha sentido isso. Mas todo mundo tinha uma história para contar do que aquele homem fez por aquelas pessoas. Todo mundo, inclusive eu. E aí o que eu fiquei pensando naquele dia, que ele morreu cedo, mas eu fiquei pensando que essa é uma vida que vale a pena viver. Aquele homem tocou muita gente, transformou a vida de muita gente. Todo mundo lá podia dizer que aprendeu alguma coisa com ele. Todo mundo que levantou a voz e deu uma palavra naquele lugar, muitos pastores, outros pastores que estavam lá de várias denominações, igrejas. Todo mundo contou de alguma coisa boa que viveu com ele, de como eles viram Deus naquele homem, de como aquele homem semeou algo na vida deles, de como aquele homem foi importante para a formação deles. É uma vida que vale a pena ser vivida, querido. Porque não se trata de nós e do que nós podemos fazer. Se trata daquilo que Deus fará através de nós pela vida de outras pessoas. Se trata de nós alcançarmos outras vidas, tocarmos e marcarmos as vidas das pessoas. Não é sobre orgulho, querido, é sobre legado. É sobre deixar alguma coisa que o Senhor confiou a nós e que nós cumprimos e que as pessoas vão poder olhar para nós e falar que querem nos conhecer lá no céu. Não porque nós somos melhores, mas porque nós deixamos um exemplo de uma vida que vale a pena ser vivida com Jesus. Eu quero ter essa sensação, querido, de saber que eu cumpri o que Deus confiou para mim. Sabe, o servo bom e fiel entra no descanso. Eu quero ouvir, querido. Eu sei que você quer ouvir. Não se trata só de trabalho, querido. Não é sobre isso, é sobre Ele. Eu quase sempre termino a pregação falando que é sobre Ele, porque é isso. Tudo é sobre Ele, querido. O que Deus tem colocado no seu coração para você fazer? É o seu tempo. Chegou a hora, não chegará. Chegou a hora. Vamos fazer junto. Eu estou aqui para servir você, querido. A Isa está aqui para servir vocês, a liderança está aqui para servir vocês, para fazer vocês serem o melhor que vocês podem ser, para fazer vocês alcançarem o máximo do que Deus tem para a vida de vocês. Contem com a gente, porque a gente conta com vocês também. Feche seus olhos, fale com Ele, abra o seu coração para Ele. Olhe para dentro de você, querido. Olhe para dentro de você, o que está aí dentro. O que o Senhor tem semeado nesse coração, que é para a obra de Deus, que é para Ele, que é para servir a Ele, que é para alcançar outras pessoas, que é para crescimento, para avanço do reino. É sobre o Senhor, é sobre a expansão no reino de Deus na face da terra, mas também é sobre a expansão do reino de Deus na Tijuca. É sobre a expansão do reino de Deus nessa cidade, nesse estado, nesse país. Fale com Ele aí, querido, e se você não percebeu aí ainda, peça para Ele falar com você e fale: Deus, olha, eu estou aqui, eis-me aqui, eu nem sei ainda o que eu tenho que fazer, eu nem entendi direito, eu nem reparei nada de você ter falado comigo, mas eu estou aqui, conta comigo, envia-me a mim, me envia. A seara é grande, são poucos trabalhadores, mas eu quero ser esses poucos trabalhadores. Fala isso para Ele, querido, se disponibiliza para Ele, Ele vai encher o seu coração. Mas talvez você já tenha aí dentro alguma coisa que Deus tem trabalhado, que Deus tem gerado em você. Talvez algo grande, talvez algo pequeno, talvez algo maravilhoso, talvez algo simples. Mas fala com Ele: Deus, me ajuda a levar a sério o que você está falando comigo. Me ajuda a levar a sério as propostas que você está me fazendo no meu coração. Me ajuda a acreditar, Senhor, nos ajuda, Deus. Nos ajuda a acreditar no que o Senhor colocou dentro de nós. Nos ajuda a acreditar no que o Senhor quer fazer na Wake, no que o Senhor quer fazer na Academia da Fé da Tijuca, Deus. Nos ajuda a acreditar, Deus, para que nós sejamos esses poucos trabalhadores, que oram por mais trabalhadores, e que o Senhor acrescenta trabalhadores, e que nós ensinamos e inspiramos esses trabalhadores novos que chegam, para que eles orem por outros trabalhadores, e assim o Teu reino se expanda, Deus.
Senhor, nos ajuda a não sermos negligentes, ó Deus, com aquilo que o Senhor está nos dando. Nos ajuda, Senhor, em nome de Jesus, a acreditar que o que o Senhor está colocando dentro de nós é real e verdadeiro. Nos ajuda, Senhor, a vencer a vergonha e o medo do julgamento. Nos ajuda, Deus, a expressar, Senhor, aquilo que está dentro de nós, para que juntos, como corpo e como Wake, nós possamos construir o que o Senhor quer fazer nesse tempo. Nos ajuda, Deus, a tomar a Wake como nossa responsabilidade, nosso tempo. Conta conosco, Jesus, conta conosco, Jesus. Abra o seu coração, se disponibilize para Ele aí, fala para Ele contar com você. Vou aquietar e escutar a sua voz, abrir meu coração e te obedecer. Não quero mais fazer minha vontade, só vivo pro teu querer. Eu só quero fazer tua vontade, meu Deus. Tudo que sou eu entrego a ti. As coisas desse mundo não me atraem mais. Meu prazer está em ti, meu rei. Eu vivo só pra ti. Fique de pé, querido, e cante para Ele. Eu vou aquietar e escutar a sua voz, abrir meu coração e te obedecer. Não quero mais fazer minha vontade, só vivo pro teu querer. Eu só quero fazer tua vontade, meu Deus. Tudo que sou eu entrego a ti. As coisas desse mundo não me atraem mais. Meu prazer está em ti, meu rei. Nada me satisfaz. Aleluia. Mais do que tua paz, mais do que tua paz. Nada me preenche como o teu amor, como o teu amor. Vamos, declara, igreja. Nada me satisfaz. Aleluia. Mais do que tua paz. Ele nos satisfaz, Ele nos satisfaz. Aleluia. Oh, nada me preenche como o teu amor, como o teu amor. Eu só quero fazer tua vontade, meu Deus. Tudo que sou eu
nós vivemos para Ti, Jesus, é isso. Nós louvamos o Teu nome, Deus. Obrigado, Senhor, porque a Tua palavra nos inspira, Deus. Vemos homens e mulheres, Senhor, que decidiram pagar o preço de servir ao Senhor, escolheram viver o Senhor no seu tempo, Deus, e da mesma forma nós queremos fazer hoje. Nós escolhemos o Senhor, nós escolhemos viver para o Senhor, nós escolhemos, Senhor, trabalhar para Ti na Tua seara, Deus, para colher, Deus, para colher de forma abundante nesse tempo, vidas para o Senhor, ó Deus, para cumprir o Teu propósito nesse tempo, nessa terra, Deus. Nós Te louvamos pela fé, nós Te engrandecemos, nós Te glorificamos, ó Deus, em o nome de Jesus, aleluia. Você se alegra com Ele, querido? O Senhor é bom, o Senhor é bom, aleluia. É isso, Wake, a porta está aberta. Vamos conversar? Amém? Você que está na internet, que bom que você esteve aí, que melhor, vai ser melhor quando você estiver aqui, mas estamos juntos, Deus te abençoe, uma semana de bênção para você. Visitante, se você quiser e puder, acompanha ali o pessoal com a plaquinha, vai ser um prazer conhecer você e conversar um pouquinho. Wake, vamos nessa, Deus é bom, Deus te abençoe, uma semana de vitória para você. Valeu!